tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Amém. Vamos Glória a falar Deus. esta noite sobre o seguinte tema: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Então, baseado nesse tema, a gente pegou o exemplo de Jó. Jó, durante toda a sua vida, para ser mais preciso, durante os seus 140 anos que Jó viveu, ele passou por inúmeras aflições, inúmeras. Então, hoje vamos meditar um pouco sobre algumas das aflições que Jó passou. Jó passou, né? Ouvimos a história linda e perfeita de Jó, que Jó, né, tava até hoje pela manhã, pela tarde, a gente meditando, a gente falando, nossa, eu não conhecia esse lado da história, porque durante toda a minha vida eu ouvia, né, Deus me deu, Deus tomou, né, Deus tirou, Deus restituiu aquilo que era de Jó, mas não vimos o lado, eu falei até brincando, né, Jó por trás dos bastidores, né, não vimos o outro lado da história, as lutas, as aflições que Jó passou, né? Eu cresci ouvindo as historinhas lindas, né? Deus me deu, Deus tomou, né? Jó, Deus restituiu, mas não vemos, né? O lado da aflição, aflições. Hoje a gente leu, acho que quase a metade de Jó e não foi? Então, muito sofrimento, muita aflição para Deus ele restituir aquilo que ele mesmo permitiu que Satanás tomasse. Ele passou por inúmeras. Se a gente for fazer um vídeo aqui, acho que dá mais de 3 horas falando, né? Então, vamos falar apenas de algumas nesta noite, nesta madrugada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Jó capítulo 1, versículo 13, começa aqui o que a gente separou, né? E sucedeu que um dia seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Aí começou, né? No capítulo 1 a gente vai ver que Jó era um homem muito rico. Só para você ter uma ideia dos bens de Jó, ele tinha no seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente do seu serviço, muitas pessoas trabalhavam para ele, tinha muitos funcionários, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Todos do Oriente. Então é só para você ter uma ideia do que ele perdeu, do que Deus permitiu que ele perdesse, né? Versículo 16. Estando ele ainda falando, imagina a cena. O cara tá contando uma desgraça, uma tragédia que aconteceu e o cara não terminou nem de falar, já chega outro para contar a outra. Imagina isso. Imagina aí. O outro rapaz tá chegando. Jó! Não fiz só um minutinho, deixa eu me recuperar aqui, do que você vai tá fazendo mesmo uma coisa boa. Deixa esse daqui terminar que aí você fala. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. O quê? Tu terminou? O quê? Fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Imagina aí, 3 já, um atrás da outra, ó. Esse ainda falando, este ainda falando, este ainda falando, aí veio o quarto. Estando ainda este falando,
Veio outro e disse: Jó, tem agora para te contar. Meu Deus, tem mais? O que pode ser? Deixa eu ver. Meus boi, minhas ovelhas, meus camelos. O que pode ser mais? Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Oh, que nova! Pensa. Aflições. Aflições. Eu não sei qual tipo de aflição que você está passando, mas todo cristão, em um determinado momento da sua vida, passou, passa ou passará por alguma aflição. Aflição. Isso se você quiser vencer, né? Estava falando hoje à tarde com a minha esposa na hora que a gente estava meditando. Existem as consequências do pecado, que é totalmente diferente. Você tem que ter o discernimento. Será que eu estou colhendo o que eu plantei? Será que eu estou pagando por algum erro? Em um determinado momento da história, Jó vai se questionar com Deus. O que eu fiz? Acusa o meu pecado? Né? Eu sou justo. A minha causa é justa. Ele tinha ciência de que não tinha errado. Jó, ele oferecia sacrifício pelos filhos. Mesmo sem saber que os filhos tinham errado, ele estava ali oferecendo sacrifício, porque naquele tempo poderia fazer expiação dos pecados pelas as outras pessoas que a gente viu já, né, em Levítico, Números, né? Então imagina aí. Então temos que ter o discernimento de saber. Existem duas coisas, né, totalmente diferentes uma da outra. As consequências do pecado e as provações. A Bíblia fala que Deus, ele prova, ele pune, ele castiga quem ele ama. Quem ele ama. Mas Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, o meu fardo é leve, é leve, é leve. Deus, ele só permitiu Jó passar pelo que ele passou, todas essas aflições que vamos ver adiante, porque Deus sabia que ele ia suportar. Sabia? Deus já sabia qual seria o resultado. Deus não permitiria um filho seu passar por uma provação, muito menos por Satanás. Não foi assim? Estava tendo uma reunião dos filhos de Deus, Satanás, enxerido, se meteu no meio. De onde tu vem? Perguntou o Senhor. Respondeu o demônio: de rodear e passear pela terra. E o Senhor fala: tu tem observado o meu servo Jó? Tem 4 qualidades. Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o bicho rei, como é sujo, também fala na nossa linguagem aqui do Nordeste: pôde de rico. Pôde de rico. Tem tudo que quer. Come do bom e do melhor. Hã? É? Pois vai lá. Pode tocar nos bens dele. Né? Aí acontece tudo isso que a gente acabou de ver. Achando Satanás que Jó iria passar... Não, nessa aflição aqui, nós pega ele. Aqui, isso estou eu conjecturando, tá? Para depois os irmãos dizerem: rapaz, o cara tá pregando heresia. Isso aqui... Tem, né? Exatamente, eu estou aqui conjecturando. Tá? Estamos conjecturando, né? Imagina só, rapaz, a gente vai aqui, ó, direto aqui, que vai ser aqui ele vai blasfemar contra o nome do cara lá de cima, né? Isso Satanás falando. Aí o que acontece no versículo 20? Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Tem um louvor que diz assim: em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Né? Jó se lançou em terra e adorou. Tinha perdido todos os bens, ó. Financeiro. Por que o diabo quis logo ir nesse? Poderia ter ido na família, poderia ter com a enfermidade, né? Poderia, mas ele não, eu vou aqui,
Vou aqui no financeiro, porque aqui é tiro e queda, segundo ele, né? Pensando. Só que a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Versículo 22 fala: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele disse: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Até aqui é muito lindo, é muito maravilhoso. Mas mais na frente a gente vai ver a aflição dele, o desespero de Jó. Desespero esse que em um determinado momento, que a gente vai falar já a seguir, ele vai se perguntar: por que eu não morri? Por que eu não morri? Por que eu não morri quando eu nasci? Né? São os momentos de desespero. Momentos de desespero do cristão, ele quer morrer. Ele quer morrer porque ele sabe que vai ser salvo. Mas por outro lado, ele sabe que ele não pode tirar a própria vida. Ele sabia que não pode tirar a própria vida. Mas ele sabia que se ele morresse, ele estaria com Deus. Estaria com Deus. Não, isso é errado. Não. Querer estar com Jesus. Apocalipse fala: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Temos que estar aguardando a volta de Jesus. Se você não aguarda mais a volta de Jesus, se arrependa. Jesus fala em Apocalipse: eu tenho para mim que tu deixaste o primeiro amor. Se arrepende, vê onde você errou, volta a praticar as antigas obras, volta ao primeiro amor, né? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Então aqui mais na frente a gente vai ver a continuidade, que não parou por aí, né? Não ficou só no financeiro. Então ele viu que no financeiro não deu certo. Imagina aí a reunião. Rapaz, o financeiro não deu certo não, ó. Quebrei uma cara. E aí, o que é que nós faz? Aí aqui no capítulo 2 diz: e vindo outro dia, que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também quem? O enxerido. O enxerido veio também, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? E aí? Tocou nas riquezas dali, ele se manteve do mesmo jeito. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás na presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas. Imagina essa situação. Pedaço de telha aqui. Dá para imaginar? De um empresário bem sucedido, podre de rico, como diz aqui no Nordeste, podre de rico, né? Para um cara caçando um pedacinho de telha para poder raspar as feridas. Tenta imaginar essa situação. Aflição. Imagina o psicológico desse cara. Imagina o psicológico dessa pessoa. Uma coisa é você já nascer naquela situação e você se adapta, né? Você se adapta. Um tempo desse eu estava fazendo vendo um estudo, que cada local, né,
Geralmente isso é com os animais, mas foi comprovado também em alguns seres humanos. Por exemplo, na África é muito quente, é muito quente. Então a maioria das pessoas que você vê que nascem na África, elas são da pele escura por conta do sol. E o nariz deles é assim, um buracão assim maiorzão, para poder respirar mais. Você pode pesquisar aí, né? Tava vendo, eu não me lembro onde foi o estudo, faz muito tempo que eu vi isso, né? Assim também os animais. Os animais se é um canto muito frio, a maioria daqueles animais que vai nascer ali já são com pele, geralmente vai ser urso, próprio para viver naquele ambiente, né? Uma coisa é a pessoa nascer naquela situação e se adaptar àquela situação. E outra coisa é a pessoa ter muitos bens, como vimos aqui que Jó tinha muitos bens, muito gado, muita ovelha, muitos funcionários, né? E perder tudo isso e ainda ficar doente com chagas. Tenta imaginar a situação. Jó tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher, né, pessoa que Deus lhe deu como companheira, que é para estar ao seu lado, lhe apoiando, lhe incentivando, lhe ajudando, diz uma das maiores desgraças, digo uma das, né, porque tem várias, uma das maiores besteiras e ainda incentiva ele a blasfemar também. Ainda tens a tua sinceridade, Jó? Pergunta aí pra mim, vai. Ainda tem a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aí ele diz, Porém, ele disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Tá doida? Só doida que anda falando no meio da rua aí? Uma coisa é os filhos das trevas. Anda no forró, se prostitui, né? Não condenando. Cada alma é importante para Deus. Resumindo, uma coisa é o filho das trevas, que não conhece a palavra de Deus, não ouve, não pratica. E outra coisa é a pessoa que é temente a Deus, ouve a palavra de Deus, porque Jó era um homem, o que é que Deus disse aqui? Antes disso aqui, foi o que Deus disse? Que ele era o quê? Um homem íntegro, reto, sincero, se desvia do mal e temente a Deus, né? Então a mulher dele é de imaginar ou então ser parecida com ele, né? Então uma coisa é você ser uma pessoa que já é do mundão, não conhece a palavra de Deus, não vive conforme a palavra de Deus. E outra coisa é você conhecer a palavra de Deus, andar nos caminhos de Deus, como Jó andava, como Jó andou, né? Como Jó andava, né? E passar por uma determinada luta e provação e cair nesse negócio aqui de falar isso. Amaldiçoa teu Deus e morre. Tu ainda é sincero, tu ainda é fiel a esse Deus? Tu ainda é fiel a esse Deus? E ele falou o quê? Falou como qualquer uma desse do meio da rua aí. Falou que nem uma funkeira aí do... Falou que nem uma pagodeira aí do meio do mundão aí agora. Que nem uma dessas doidas aí que fala besteira aí dos crentes. Pois tu falou que nem elas. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Namatita, e concertaram juntamente virem condoer-se com ele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não conheceram. Dá para imaginar isso aqui? Dá para imaginar? Aqui a Bíblia fala que aqui era o quê? Amigos. Amigo conhece outro. Amigo conhece outro. Mas Jó estava irreconhecível. Versículo 12. Levantando de longe os olhos, não conhecendo. Eles não conheceram. Meu Deus. É Jó mesmo ali? É Jó, não. É não. Não é Jó, não. Jó estava irreconhecível.
levantando os olhos de longe, não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto sobre a sua cabeça, lançaram pó ao ar. E assentaram-se juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum dos 3 lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Imagina aí, 7 dias só olhando Jó. Com a telha, um pedacinho de telha. 7 dias. Rapaz, a pessoa vem pra minha casa um instante, ela não falar uma palavra, eu já fico. Né? Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar, hein? Gosto de conversar. A pessoa não dá uma palavra, eu já fico. O que é que tá acontecendo? Vou falar aqui, aí eu puxo um assunto, falo qualquer coisa, liga a televisão, alguma coisa. A televisão não, ligo no YouTube ali, boto um louvor, né? Alguma coisa. Começa a assistir uma pregação. Começa a assistir uma pregação, alguma coisa. Ver se a pessoa, rapaz, é mesmo, né? Pregação aí, o irmão tá dizendo. Alguma coisa tem que. Agora imagina a pessoa passar 7 dias. Fala nada, não tô. Fala alguma coisa, fala alguma coisa. Puxa, conversa, fala alguma coisa. Então, nenhum dos 3 dizia palavra alguma, porque viu que a dor de Jó era muito grande. Então dá pra imaginar a situação dessa? Meu Deus, mas fala alguma coisa. Não sei nem o que é que eu falo. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? O cara era rico. O que é que eu vou dizer? Jó, fica firme, é? Jó. Aflições, aflições essa que de tudo que eu li aqui foi uma das ele falou muita besteira, falou muita coisa na hora da aflição. Se a gente não vigiar, a gente fala, a gente peca, a gente erra. Fazer aqui que nem aqui no Nordeste, a gente vacila, né? A gente vacila mesmo. Temos que vigiar. Ó, não foi à toa que o salmista Davi, pedindo em oração a Deus, disse dos versículos que não sai da minha mente. Toda vez que eu falo algo a respeito a vacilar no modo de falar, eu me lembro desse salmo, Davi dizendo: Senhor, guarda a porta dos meus lábios. Guarda a porta dos meus lábios. Né? Já pensou? Se Jó conhecesse esse salmo, ele tinha talvez dito, né? Senhor, guarda a porta dos meus lábios. Mas ele, acredito que não conhecia, ou às vezes no momento de aflição a pessoa não quer ouvir ninguém, né? Ainda mais perdendo tudo que ele perdeu. Aí em um dos momentos de aflição de Jó, ele fala as seguintes palavras: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem, nasceu Jó. Ele diz que pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele em nuvens, negros vapores do dia o espantem. Olha isso aqui que ele fala. Por que não morri eu desde a madre, e saindo do ventre da minha mãe eu não expirei? Isso aqui são coisas que a gente fala no momento de aflição. Não adianta você dizer, eu não, sou super crente, sou cara, maior o que está em mim do que o que está no mundo. E aí, é mais do que Jesus agora? Porque Jesus disse que a gente ia passar por isso, mas ele pediu pra gente ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas
Jesus afirmou que você ia ter aflições. Tá, a sua Bíblia é diferente da minha, por acaso? Foi o que a gente acabou de ler. No mundo tereis. Ele está afirmando que você vai ter. E aí? Tem mais do que Jesus agora? No mundo tereis aflições. Ele já está dizendo que você tereis. Tá? É no plural. Peguei agora, ó. Tereis. Plural. Ah, é só uma. Ai, agora é só vitória. Vai vir mais aflição, filho. Jesus falou. Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Venceu ou não venceu? Quando o diabo pensou, eita, negado, você lembra daquele dia que ele disse assim, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Olha ele aí, onde que tá aí na cruz aí, olha. Aí o outro dia assim, macho, mas tu tá se esquecendo que ele falou que no terceiro dia vai ressuscitar? O outro bicho é mesmo. Aí no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A gente estava até vendo hoje, né? O louvor antigo. Ressuscitou. Ressuscitou. Ele vive para sempre. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aí, ele fala isso aqui, né? E eu me lembro do meu nascimento. Versículo 11. Por que não morri eu, desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que eu não morri? Por que eu não morri? Por que eu não morri? Eu comentei hoje, né? Hoje ou foi ontem, não foi que eu falei? Interessante ler esse versículo. Até eu deixei ele sublinhado aqui. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas eu deixei ele marcado aqui porque na hora eu me lembrei. Interessante ver Jó falando sobre isso aqui. Porque quando eu era pequeno, que a minha avó não era evangélica, minha avó, para honra e glória do Senhor Jesus, quando morreu, tinha aceitado Jesus, confessado que só Jesus salva, só Jesus liberta e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas antes de tudo isso, antes dessa confissão, eu bebezinho, me lembro minha mãe falando que a minha avó disse a seguinte frase: pode rasgar mortalha, porque esse daí não escapa, esse daí vai morrer. Isso comigo. Quando eu li isso aqui, já falando, por que eu não morri? Por que eu não morri? Por que eu não morri? E eu me lembrei disso. Então, se eu não morri, e a minha mãe disse o seguinte, que a minha mãe fez uma oração, que se fosse para mim ser um vagabundo, imagina aí a aflição da minha mãe. Não tinha nem preparado isso aqui, mas veio agora bem fresquinho. Imagina a aflição da minha mãe. Imagina quantas vezes ela não deve ter olhado para os céus e falado assim, Senhor, eu não te disse que se fosse para ele ser um vagabundo, não era para o Senhor matar enquanto ele era bebezinho, enquanto era um anjinho? Aí eu, nas drogas, no mundão, deixava minha mãe preocupada, saía, não avisava, voltava no outro dia, né? Me lembro uma das coisas mais tristes que minha mãe passou, que eu fiz a minha mãe passar quando ela descobriu, né? Quando ela descobriu que eu estava usando droga, né? Foi um dos momentos mais tristes que eu acredito, né? Que minha mãe passou quando ela descobriu que eu estava usando droga, andando com vagabundo,
andando com assaltantes, andando com traficantes. Imagina a aflição que minha mãe não deve ter passado, né? Parando para pensar nisso agora, né? Imagina aí, se não deve ter passado pela cabeça dela: Senhor, eu não falei para o Senhor que se fosse para ele ser um vagabundo, não era para o Senhor levar? Então, por que? Imagina, eu estou tentando imaginar, porque a gente não teve esse tipo de conversa, né? Não teve esse tipo de conversa. Estou aqui querendo imaginar. Eu estou me colocando no lugar dela. Eu me perguntaria isso. Porque eu tinha apresentado para Deus e meu filho. Se eu for para ser um vagabundo, leva. E no decorrer da caminhada, indo, ó, eu te apresentei para ele ir para esse caminho. O caminho é estreito. Se não for para ele ir para o caminho estreito, pode levar para o céu. E no decorrer da caminhada, eu indo para o outro caminho. E cada vez se afastando mais do caminho correto. Ó. Entenda. Existem coisas que Deus ele permite você passar. Não tá falando besteira, tô não. Você acabou de ler, não? Ouvi a Bíblia? Que foi que Deus permitiu Jó passar por isso aqui. Deus permitiu. Satanás estava lá na reunião, lá no céu, se intrometendo lá no céu, na reunião. E Satanás se atreveu. Também isso, também isso, também tem isso, também mais isso, também mais isso. Aí Deus permitiu. Entenda, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque o meu fardo é leve. Então, Deus ele só permitiu Jó passar por o que ele passou, porque ele já sabia que Jó ia suportar, ia resistir. Tem pessoas que você não imagina, mas que tem uma força tão grande. E essa pessoa, uma dessas pessoas que eu tive o prazer de conhecer, é a minha mãe. É a minha mãe. É a minha mãe. Não sei nem se ela vai ficar feliz com isso aqui de eu falando, né? Mas o meu irmão, por incrível que pareça, passou por uma coisa mais, foi uma coisa mais complicada do que eu, né? Que eu não vou falar. Um dia eu tenho fé em Deus que Deus vai salvar ele, e ele mesmo vai contar o seu testemunho, né? Então imagina, tem pessoas, irmão, que tem uma força capaz de carregar um fardo maior do que o seu, que você nem imagina. Mas isso não importa. O que importa é a palavra de Jesus, né? Que ele disse que o fardo é leve. Você não vai carregar um fardo maior do que o que você possa suportar. Se Deus sabia que Jó poderia carregar esse fardo de perder tudo, perder os familiares e chegar enfermo, ele sabia que ele ia aguentar até o fim. Ele sabia. Coisas que hoje, 2021, tem pessoas que não aguentam. Tem pessoas que não aguentam um fardo nem da pessoa falando mal de você. Ah, é o que a pessoa tá falando de mim. Aí pronto, se desvia logo. Desvia logo dentro da igreja. Ah, os irmãos dentro da igreja ficam só falando mal de mim. Não é pra aquela igreja, não. Menino, menina, amadureça, né? Paulo escreve um dos seus versículos mais lindos que eu acho, né? Para de lutar contra a carne, começa a orar. Senhor, abençoa aquele irmão, né? Faz ele um instrumento usado em tuas mãos. Revestir-vos de toda a armadura que vem de Deus, para que possais estar firme. Jesus disse também o quê? Firmar a fé a casa na rocha. A minha rocha é Jesus. Minha rocha é Jesus. Temos que firmar. A gente ora todo dia, lê todo dia, se consagra várias vezes na semana, jejum várias vezes na semana. Que tá falando para você mostrar, não. É com nós e Deus, né? Fosse passar a mostrar, dizia o tempo, dizia o dia, dizia o tempo, dizia a hora, o segundo e tudo, né? Deus sabe do meu coração. Tô falando aqui para você, talvez se inspirar, se espelhar, né? Você tem que se espelhar. Se inspira em Jesus, pronto, lê a Bíblia. Né? Esse dia eu falei, irmão, começa a ler do Novo Testamento, né? Depois absorva bastante, mastiga bastante o Novo Testamento. Depois você vai conhecer o Velho. Vai conhecer o Velho, que o Velho ficou para o nosso aprendizado, né? Então, como que você quer estar revestido, forte, firmar sua fé na rocha, se você não lê a palavra de Deus todo dia? Isso que não é eu que estou falando. A Bíblia fala: medita na minha palavra de dia e de noite. Você não ora todos os dias. Você não se consagra
Nem que seja 2 vezes por semana. Não, não consigo. Consegue. Começa de pouquinho. Faz meia hora. Depois faz 1 hora. Depois faz 2 horas. Depois faz 3 horas. Depois faz 5 horas. Depois faz 12 horas. Depois faz um dia. É assim. É porque tem gente que quer começar logo de uma vez. Eu sou o cara. Vou fazer de um dia. Aí faz um jejum todo errado. Começa um jejum, aí quando afeta nas redes sociais. Isso não é jejum. Fazer que nem o irmão naquele dia. Vou iniciar um jejum meia-noite e entregar meio-dia. Aí dorme meia-noite, acorda 11h55 do outro dia. Senhor, eis-me aqui, bendito seja o Cordeiro. Eita, falta quantos minutos? 5, 4, 3 minutos. Aleluia, eu leio aqui um salmo. 5 minutos, ha? Opa, 12 horas. Senhor, recebe meu jejum. Isso não é jejum. Outro exemplo. A pessoa vai, inicia um jejum, fica ali vendo novela, falando mal da vida dos outros, fica nas redes sociais. Agora fazer que nem o pastor. Você não tá fazendo jejum, você tá passando fome. Isso não é jejum. Jejum você tá aqui, tá na presença de Deus, se alimentando, lendo a palavra, louvando o Senhor, falando com Ele, apresentando para Ele as suas fraquezas, as suas falhas. Suas falhas. O apóstolo Paulo escreve um dos versículos também lindo. Eu tô apaixonado por toda a Bíblia. Quem vê os versículos assim, eu me lembro, é lindo, de que é lindo, é lindo, é lindo mesmo. É linda, a palavra de Deus é linda. Que ele diz assim, Jesus diz para ele, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha que lindo isso. Jesus dizendo para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu fiquei pensando nisso um dia desse. Eita, isso é forte. Isso é forte, Jesus. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu até comecei a entregar nas mãos de Deus, Senhor. Te entrego em tuas mãos. É a tua palavra. Então, tuas mãos. Isso. E realmente é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Como uma espada de 2 gumes. Penetra entre a alma e o espírito. Ela não volta vazia. Então, Jó, em um momento de aflição. Rapaz, aqui dá para imaginar. Aqui é uma aflição, viu? A pessoa falar isso aqui. Por que eu não morri? Imagina aí. Imagina aí. Eu, muitas vezes, olhei nos olhos da minha mãe e disse, por que eu não morri? Por que eu não morri? Eu não, era o próprio demônio na minha vida. Aí até queria dizer assim, não tinha demônio não. Tinha quem? Tinha o Espírito Santo, era? Desviado, bebendo, fumando. Aí tinha quem? Deus, é? Somos todos filhos de Deus. Não é isso que o diabo coloca na mente das pessoas do mundo? Somos todos irmãos. Todos os caminhos levam a Deus. Você está se enganando. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí? É Bíblia? Porque não morri eu desde a madre e saindo do ventre não expirei. Então voltando aqui que eu tinha até saído do assunto. Disse pra minha mãe. Eu era adolescente. Dizia isso pra minha mãe. Por que eu não morri? Eu não pedi pra nascer. Tinha uma música do diabo, que eu não vou dizer aqui qual é. Que é pra não... As pessoas não iam até ir pecar e ouvir, né? Que eu ouvia muito apologia ao crime. Ouvia muito rap. Música pesada. E tinha uma música que falava sobre isso. E eu ficava... Eu não, Satanás botava na minha mente e eu botava bem alto. E ela ficava braba, viu? Se você for preso um dia, eu não vou nem lá lhe visitar, não sei o que. Você tira isso da sua cabeça. E a música falava, coisa assim. Não pedi pra nascer. A música dizia. Música mesmo. Que eu não vou falar aqui pra não... Então, ouvir esse tipo de porcaria.
né? Quando estava no mundo, achava lindo. Ai, que música linda. Né? Desgraça, irmão. A pessoa sem Deus no coração é uma desgraça. Né? Temos que ter amor pelo próximo. A gente pede todo dia a Deus força. Quantas almas a gente puder resgatar das mãos das trevas do diabo, porque ô desgraça, irmão. Uma pessoa que foi criada segundo a imagem de Deus, né, está longe dos caminhos do Senhor. Isso é triste. Isso é triste. Temos que ter amor pelas almas. As almas estão morrendo lá fora. Não, você tem que exortar na Bíblia. Né? A pessoa diz assim, não me julgue. Quem julga é a Bíblia. Se eu estou falando o que está na Bíblia, quem julga é a Bíblia, não sou eu. Não sou eu, quem julga é a Bíblia. A Bíblia tem dizendo o que é para fazer. A Bíblia tem dizendo do que o Senhor não se agrada. A Bíblia tem dizendo tudo isso que você não gosta de ouvir. Aí vem uma pessoa e fala pro seu bem, aí você vem, não me julgue. A Bíblia que julga. Somos apenas transmissores da palavra de Deus. E se somos transmissores da palavra de Deus, somos bem-aventurados, porque também está escrito, bem-aventurado aqueles que boas novas levam para os infiéis. Né? Exortamos, falamos do que Deus não se agrada para que você venha se consertar. Tem pessoas que falam com o intuito de querer condenar aquela pessoa, que ela morra, pereça e se acabe naquela vida ali. Né? Diferente de pessoas que julgam. A Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado, no sentido de, aí a parte B diz o quê? Com a mesma intensidade que você julgar, será julgado. Então, se julgamos segundo o que está escrito, vamos ser julgados segundo o que está escrito. Pegou essa? Porque me... Versículo 12. Porque me receberam os joelhos? E porque os peitos? Para que me mamasse. Versículo 25 fala assim. Porque o que eu temia me reveio, e o que receava me aconteceu. Então, Jó sabia que estava sendo punido sem causa. Versículo 17. Porque me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar. Antes, me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente. Então se ri da prova dos inocentes. Olha o que ele está falando. Isso aqui ele está falando de Deus, irmão. Não tem noção, a pessoa na aflição, se não vigiar. Davi não falou à toa, Senhor, guarda a porta dos meus lábios. Olha o que esse aqui ele está falando de Deus. Olha o que ele está falando de Deus aqui. Consome o reto, consome o ímpio, mata o açoite de repente, ri da prova dos inocentes. Isso aqui ele está falando de Deus. A terra é entregue às mãos do ímpio. Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é? Isso aqui ele falando com os caras, né? Se não é Deus que faz isso, quem é? Diz aí. Versículo 30. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Capítulo 10. A minha alma tem tédio de minha vida. Olha isso. A minha alma. Isso aqui é profundo demais, velho. Isso aqui é profundo. Tenta meditar nisso. A minha alma tem tédio de minha vida. Olha que profundo isso. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma.
Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Aqui ele já mudou o discurso. Ó. Ele quer entender. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Me faz entender. Me faz entender. Me faz entender. Ó, versículo 2. Direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber por que contendes comigo. Porque ele tinha ciência de que ele não estava em pecado. Uma coisa é você estar em pecado e estar pagando ali, metendo a pia. Né? Assim como Deus fez com o povo de Jerusalém. Muitas vezes, a chegar ao ponto de Jeremias interceder pelo povo e o próprio Deus falar, não ore por eles. Não ore por eles. Quer orar? Ore, mas eu não vou ouvir as tuas orações. Não é assim? Eles estavam ali, Deus estava punindo eles por consequência dos erros dele, porque eles tinham se desviado dos caminhos de Deus, estavam adorando imagens, fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Ali eles estavam colhendo consequências, sendo punidos pelos seus pecados, diferente de Jó. Jó tem a audácia de dizer, não me condenes. Não me condene, tá? Eu não estou em pecado. Faze-me saber por que contendes comigo. Dá para imaginar? Dá para imaginar? Pai, me diga. O que foi que eu te fiz, Senhor? Não consigo nem imaginar essa conversa aqui de Jó com Deus. Né? Parece-te bem que me oprimas? Olha aqui, versículo 2. Por que contendes comigo? Parece-te bem que me oprimas? Que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Isso que ele perguntando. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vê tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Tá vendo? Ele tinha certeza de que ele não estava colhendo ali por o pecado. Isso aqui ele fala, bem sabe, fala, tava brabo, viu que ele falou nem Senhor, ele falou foi tu. Tu. Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Eu morro de medo, me tremo todinho falar um negócio. Tu, Senhor. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, minha falha, minha fraqueza, me ajuda. Me tremo todinho na presença de Deus. Eu tô dizendo eu não me imagino falando desse jeito aqui com Deus. Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Já pensou? Tu sabe que eu não sou ímpio, mano. Me fala o meu pecado. Só que ele... Versículo 7. Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que, como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Versículo 12. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me expulsarás. Se for ímpio, ai de mim se eu for ímpio, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignominia, e olho para minha miséria, porque se me exalto, tu me caças como a um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira.
reveses e combate estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Aí aqui de novo ele vem se lamentando por ter nascido, né? Isso que ele tá se lamentando aqui para Deus, né? Por que me tiraste da madre? Por que me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito e os olhos nenhuns me vissem. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar. A terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Dá para imaginar isso aqui? Capítulo 12. Capítulo 12. Que aflições. A gente já tá aqui em mais de 1 hora de vídeo, eu vou ter que cortar algumas partes. Mas se a gente fosse ver, fosse falar de todas, eu acho que daria mais do que... Eu acho que daria umas 6 ou 7 horas de vídeo. Fosse falar, ler, meditar detalhadamente cada, porque é muito coisa. A gente escuta só a parte, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus restituiu tudo que era do Zó, e acrescentou-lhes mais anos, e mais vidas, e os seus bens, e teve uma nova família, blá, 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 blá. Mas o pega pra capar mesmo é que ninguém quer ouvir, né? A prova ninguém quer ouvir. Toda a história. Rapaz, como foi que tu chegou até aqui? Orando, jejuando, se consagrando. Quanto tempo? Ah, tantos anos. Ninguém quer fazer isso, né? Infelizmente isso é Bíblia, né? O amor de muitos esfriará. Na linguagem atual, a gente viu assim, né? E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Pessoas não querem mais pagar o preço. Pessoas não querem mais pegar a sua Bíblia. E eu vou além. Pessoas que têm a Bíblia, porque tem pessoas que não querem mais nem comprar nem a Bíblia. Pega o celular aqui, o celular que você vê rede social, vê. Eu por muito tempo, confesso que eu por muito tempo botava o link aí para quem quisesse baixar o link da Bíblia Sagrada. E Deus colocou no meu coração, meu filho, faça isso não. Faça isso não. Né? Porque o celular, a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus é santa. Santa, a palavra de Deus é santa. Né? Então, o seu celular, você... Não estou generalizando, mas tem pessoas que só vê o que não presta no celular. Aí tem lá a palavra de Deus, a palavra de Deus é santo. Tem uma passagem que fala assim, ó, sede santo, porque eu sou santo. Aí você tá lá com a palavra de Deus, cuidado, se o celular no papau cair na sua mão. A palavra de Deus é santa. Isso é tão sério, isso é tão sério. A pessoa estiver falando a palavra de Deus, que eu senti que aquilo ali vem de Deus mesmo, eu me calo para ouvir, me calo. Tem irmãos que na hora do culto, a pessoa tá ministrando a palavra e fica, sei o que, roda, gira, pula e não tá nem ouvindo a palavra de Deus. Né? Tem que ter ordem, decência no culto. Né? Cuidado. Né? Então Deus tirou isso do meu coração, meu filho, não coloque não. Depois até eu vou procurar os demais vídeos, se algum tiver, para me tirar. Né? Você tem que ter a Bíblia. Tem que ter a Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Né? Não estou generalizando. Tem pessoas que têm o celularzinho consagrado ali, pá, aqui minhas coisinhas aqui, as minhas redes sociais aqui é só coisas de Deus, tá? Não ando vendo besteira, não ando vendo pornografia, não ando fazendo coisa errada, não ando falando da vida de ninguém. O meu celular tem a Bíblia Sagrada, né? O celular é consagrado a Deus, aqui grava as coisas para Deus, as redes sociais lá, né? Então, cuidado, né? Gosto de ter, porque a gente vê a linguagem atual, né? Mas com a Bíblia aberta, com a Bíblia, a palavra limpa, limpinha, aberta, vendo aqui
Aí a gente, né? Foi hoje, né? A gente tava lendo aqui, aí tinha palavras que a gente não entendia. Aí a gente ia lá pra Bíblia, botava na linguagem atual e via. Vamos ver aqui na linguagem atual. Aí eu olhava pra cá, olha aqui na linguagem atual já é assim, 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 né? Mas não abrindo mão da palavra original, o livro, a Bíblia, né? Então, não estou generalizando. Tem pessoas que têm todo tipo de porcaria no celular e misturam com a palavra de Deus. Assim como tem pessoas que têm uma vida consagrada diante do Senhor e não tem negócio de besteira no seu celular. Seu celular é consagrado ao Senhor. Amém? Amém. Aflições. Aflições. Se a gente for falar aqui, a gente vai até muitas aflições. Aqui eu separei até o capítulo 21, agora que a gente está no 12. Eu separei várias, até o capítulo 21, agora que a gente está no 12. Então, aflições. Então, vamos citar aqui mais algumas, só para você entender. Mas são muitas, até Deus restituir. Ele passou por muitas aflições, gente. Muitas aflições, né? Tire para ler. Você está fazendo a sua leitura, pare, né? Continue a sua leitura, mas dedique um tempo para você conhecer a história de Jó, né? Porque eu falei até isso. Nossa, o Jó passou por tudo isso. Eu não sabia. Sabia que tinha passado por provação, luta e tal, mas conforme o que a gente ouve, né? Conforme o que a gente ouve. Quando a gente foi parar para ler, meditar, se aprofundar, meu pai, Jó passou. Conhecia só uns versículos aqui, Só, lá. Só alguns versículos, né? Nunca tinha parado para se aprofundar mesmo no livro de Jó. Então, comece a ler, porque o capítulo 1 você já chora. No 2 aí pronto. Aí no 3 aí você não quer mais assistir nem novela. É profundo. Aflições. Versículo 18. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente faz comigo. Então, me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei, e tu me responde. Versículo 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Aflições, aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em um dos momentos de aflições, em um de seus momentos de aflições, inúmeras aflições, a gente não falou nem a metade. A gente não falou aqui nem a metade. Falamos nem a metade das aflições de Jó. Então, em um dos seus momentos de aflições, ele vai falar um dos versículos lindos durante toda essa trajetória de aflição, de luta, desânimo, tristeza, dor. Ele fala o seguinte versículo: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Cortar